Então ele vai fazendo a comparação do primeiro e do último, para mostrar para nós, então, qual é o mais importante para nós hoje. Né? E depois ele fala, no último versículo que lemos, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Isso aconteceu quando? Quando você nasceu. Né? Quando nós nascemos aqui nesse mundo, nós trouxemos a imagem do terreno, do primeiro Adão. Nós nascemos nessa família, na família de Adão. E é por isso que somos pecadores, por isso que toda a humanidade está perdida, porque já nasceu nessa situação. E trouxe a imagem do terreno, do homem que pecou contra Deus, do homem que foi banido da presença de Deus, do homem que perdeu a comunhão com Deus. Né? Essa é a imagem do terreno, a imagem de uma pessoa longe, de uma pessoa distante, de uma pessoa que não tem aquela íntima comunhão com Deus. Né? Não pode ter. Mas ele diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. E o celestial é Jesus Cristo. O último Adão é Jesus Cristo. Não vai haver outro Adão, não. Né? Porque o último Adão, ele é espírito vivificante. E ele veio restaurando. Então, quando nós olhamos para Mateus 4, nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo restaurando, né, o ser humano. E ele começa com aquela vitória sobre Satanás. Guiado pelo Espírito, levado ao deserto, ele vence o inimigo. E ele mostra para nós que nós também podemos vencer o inimigo. Então, se nós trouxermos a imagem do que é celestial, nós vamos trazer a imagem de um homem santo, de um homem perfeito, de um homem que é do céu, né? De um homem que realmente ama as coisas que são de Deus. Então, essa é a imagem do celestial que nós devemos trazer no nosso dia a dia, na nossa vida, até nós chegarmos lá no céu. Né? Então, isso é importante. Pensa nisso e se você ainda não é salvo, deve abrir o coração, deve crer em Jesus, para que você traga a imagem que é celestial. Agora, voltando para Mateus 4. Aqui nós temos, então, o que é chamado a tentação de Jesus Cristo. Né? E nós vamos, então, observar como Satanás, de fato, né, estava presente e como Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo de várias formas. E nós vamos procurar aprender algumas lições aqui. Nós lemos no verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Quando você olha isso, teve fome, você pensa num ser humano, não é? Deus não tem fome, não é verdade? Ele não precisa de alimento para fortalecer seu corpo. Mas o corpo humano precisa. A gente precisa se alimentar, né? Pelo menos eu preciso, né? Se eu ficar mais que 3 horas sem se alimentar, eu já começo a ficar fraco, né? Então eu preciso. E eu acho que todo ser humano precisa, né? E quando nós lemos que o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome, de fato, no jejuar teve fome, né? E porque era um ser humano. E como nós já vimos, ele foi tentado como homem, não como Deus. Por isso ele foi levado pelo Espírito. E agora tem essa colocação aqui dizendo que ele teve fome, né? Então os 40 dias e 40 noites foi como homem. Ele estava jejuando um tempo longo, mas como homem, né? E ele teve fome. Há outros casos de pessoas que jejuaram 40 dias e 40 noites também, não é? Alguém se lembra de algum? Vamos começar a fazer a mente funcionar, não é? Está ligado aí com a nossa lição de manhã, não está? Eu acho que está, pelo menos eu não via as lições, eu achei que estava.
difícil, né? Pode falar. Vai. Tá falando? Eu sei que você ia falar. Quanto tempo Moisés ficou no monte? E Elias, depois que ele comeu, ele andou quanto tempo sem comer? É interessante, né? Quando você olha e você começa a ver homens do passado que viveram com Deus, né? E eu creio que nós só temos os 3 casos, né? Eles e o Senhor Jesus. E agora nós temos outros aí que Josué mais, né? Mais de 40, eles são maiores do que o Senhor Jesus, né? E é interessante ver que o homem apronta. Mas a gente observa que o Senhor Jesus Cristo foi tentado como homem, e nessa primeira tentação a gente vê Satanás como um oportunista. Por que a gente vê ele como um oportunista? Porque ele aproveita que o Senhor está com fome para oferecer a ele aquilo que podia saciar a fome dele, não é? Ele disse, olha, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não fez outra coisa, porque ele não falou outra coisa, né? Satanás falou exatamente isso, olha, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O pão mata a fome, não é? Então Satanás está olhando as circunstâncias e ele traz aquela tentação exatamente dentro da circunstância atual que o homem está vivendo. É bem interessante também, não é? Porque quando nós pensamos no fato que o Senhor Jesus Cristo estava com fome, aí você fala, mas que tentação é essa, né? A tentação é, se és filho de Deus, lembra que estas pedras se transformam em pães. Se o Senhor Jesus mandasse aquelas pedras se transformarem em pães, será que elas se transformariam em pães? Claro, né? Claro que elas se transformariam. Mas o que estaria acontecendo? Pensa bem. Qual seria o problema aí? Né? Ele tem poder, ele pode transformar as pedras em pães. E é isso que Satanás queria que ele fizesse. Que ele mandasse as pedras se transformarem em pães. E se ele fizesse isso, irmãos, se o Senhor Jesus fizesse isso, ele estaria atuando não como homem, mas como Deus. E ele estaria derrotado. Porque, na verdade, ele foi levado ao deserto como homem, para ser tentado como homem, para que nós pudéssemos ver a vitória de um homem, né? E ser fortalecidos pela vitória de um homem, e saber que Jesus Cristo como homem venceu, e nós como seres humanos também podemos vencer mesmo. Então esse é o objetivo de Deus. E Satanás então tenta para ver se o Senhor Jesus Cristo usa o poder que ele tem como Deus, e aí ele estragaria tudo, não é? É isso que Satanás queria. É isso que ele queria. Então ele usa exatamente a circunstância. Mas eu quero que nós notemos uma coisa. Nós diríamos que essa primeira tentação tinha ligação com o apetite, né? O Senhor estava com fome. E Satanás então tenta ele justamente naquela área que o seu corpo está desejoso. E nós podemos imaginar como Satanás realmente pode tentar-nos em relação aos apetites da nossa própria carne. E quando nós olhamos para isso, nós temos que abrir os olhos. Nós temos que pensar, não é?
E nós temos que aprender as lições. É claro que se nós estivermos jejuando, nós vamos estar com fome física, né? Fome de